vídeo é o complemento do vídeo anterior, onde eu explico o porquê autistas são mais vulneráveis, principalmente quando forem crianças. Eu me chamo GB, o autista. Então, os autistas, pelas dificuldades que eles têm, eles confiam plenamente nos seus tutores, na maioria das vezes. E quase sempre são os pais, mães e avós. Continuando o caso que eu estava contando, que aconteceu na minha vida com a minha irmã. Então, a minha avó e Maria de Lourdes e minha mãe Michele de Souza eram as pessoas com as quais a minha irmã mais confiava, porque convivia mais com ela. E eu e meu pai éramos só em sábado e domingo, e às vezes sexta. Meu pai era a terceira pessoa que ela mais confiava. Mas porém, ele desacreditou quando ela pediu socorro a ele, com a minha avó alegando que era mentira sobre o que a filha dela, a minha mãe, tinha feito. E a gente desacreditou. Eu e meu pai desacreditamos. Por ser realmente uma coisa muito absurda de se acontecer. Além de ele não ter acreditado nela, aconteceu o pior. Ele ter chamado a atenção dela em frente à minha avó, Maria de Lourdes, e a mim. Então, ela ficou sem saída. O porquê? As três pessoas que ela mais confiava, uma era a mãe Michele de Souza, estava a explorar ela. A segunda era minha avó, Maria de Lourdes, que estava omitindo e a pressionando para ela não contar nada a ninguém. E a terceira, que é o meu pai, não estava acreditando. Então, graças a Deus que teve a intervenção do meu tio-avô Davi. E mais o histórico de uso de drogas da minha mãe Michele de Souza. Porque senão a gente não sabia, a gente não saberia o que poderia estar acontecendo hoje. Fomos ao conselho tutelar e lá encaminharam a gente para delegacia. A delegacia nos encaminhou para fazer um corpo de delito. O laudo deu inconclusivo por ela estar muito nervosa, mas mesmo assim deu para o médico notar que ela tinha uma fissura no ânus e pediu para marcar com urgência um novo corpo de delito com junta médica do IML. E esse pedido nunca foi atendido. Ela também foi no pronto-socorro por 3 vezes. Foi atendida por médicos e ginecologistas. E nos 3 banhos alegava que ela estava com a fissura no ânus. Porém, os médicos tinham dito que precisava um médico legista da Polícia Civil poderia dar um laudo pericial. E então foi dado a tutela provisória para o meu pai, da menina. Então, meu pai procurou a Defensoria Pública para fazer dois processos. Um que era o de guarda e o outro criminal contra minha mãe, Michele de Souza. Então, engasguei. A princípio eles não fizeram nada a nosso favor, mas mesmo assim foi pedido a prisão dela 2 vezes, da Michele de Souza, minha mãe. Então, aí ela entrou com 2 advogados particulares para defender ela.
e conseguiram relaxar a prisão. E por final, arquivaram o processo por causa de falta de provas. A minha irmã ela contou as coisas bem aos poucos, o porquê ela estava acuada e com medo da minha mãe e da minha avó. Porque mesmo estando com a gente, ela ainda no início não tinha total confiança no meu pai ainda. Isso porque ele chamou a atenção dela, como eu falei aqui, quando ela pediu socorro. E então ela foi adquirindo cada vez mais confiança. Só que isso demorou dias. Os advogados delas pagos, não sei por quem, porque nem minha mãe nem minha mãe Michele de Souza e nem minha avó Maria de Lourdes têm condições financeiras para bancar os advogados, para pagar os advogados. Chegaram a degredir a imagem do meu pai com calúnias. E o juiz pediu para entregar para a tia-avó, Maria José. Nós não entregamos até hoje e por isso tivemos que sair fora do país. Não só por segurança da menina, mas também da nossa. Falo isso pois minha tia-avó, Maria José, ela mora próximo à casa da minha avó, Maria de Lourdes, e minha mãe, Michele de Souza. Assim seria fácil as duas pressionarem e ameaçarem a menina. Porque, infelizmente, a minha tia-avó, Maria José, ela é submissa à minha avó, Maria de Lourdes. Também ficamos com medo da minha irmã ser assassinada, porque, como diz o ditado, morto não fala. O que significa que ela, estando morta, ninguém poderia apontar o dedo para os abusadores. Eu falo isso porque quando estávamos em Rio das Ostras, RJ, atentaram contra a nossa vida, contra a vida de meu pai, minha irmã e eu. E então, quando estávamos no carro, teve 4 elementos de moto, 2 nas garupas. E então, atiraram no carro. E o meu pai, com uma manobra, conseguiu jogar uma das motos para fora da pista. Então, gente, eu acho que aqui eu expliquei tudo. Temos hoje provas concretas dos abusos, mas não posso apresentá-las aqui porque está ocorrendo em sigilo judicial. Então, ainda assim, apesar das falhas que tem, eu ainda acredito na justiça no Brasil. E que minha mãe, Michele de Souza, e minha avó, Maria de Lourdes, ainda serão presas pelo que elas fizeram contra minha irmã. Não só elas, como os agressores. E ainda em tempo, eu quero afirmar que a minha mãe, Michele de Souza, vinha vendendo para a minha irmã ser abusada sexualmente na presença dela, com ela acalmando quando ela não estava participando. Acalmando, dizendo que era coisa que todas as meninas faziam, que as meninas precisavam disso, que ela ia gostar disso. E a minha avó, Maria de Lourdes, sabendo de tudo, levava parte do dinheiro naquilo e ajudava a coagir a menina. Então eu acredito que a minha avó, Maria de Lourdes, ela entregou a menina pra gente no início porque por pressão do irmão dela, meu tio-avô Davi. E o porquê ele pressionaria ela? Ele de alguma forma deve ter ficado sabendo e viu que se continuasse assim, as duas iam acabar presas. Então, gente, como de costume, vão compartilhando o vídeo e clicando no like para fazer essas criminosas ficarem famosas e para a justiça ser feita. Vou encerrando por aqui. É isso. É nóis.